Queridos, a palavra de Deus nos diz na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Amados, nós estamos estudando sobre as perfeições de Deus, sobre os atributos de Deus, mas nós vamos fazer um parêntese durante essas próximas semanas. E em seguida a gente retornará com as últimas perfeições que falta a gente refletir aqui em nosso culto de doutrina. Amém? Nós estamos numa campanha de 40 dias de jejum e oração. E nós estaremos trazendo algumas reflexões às sextas-feiras, de acordo com o propósito que nós estaremos orando na semana. Toda terça-feira nós estamos iniciando um novo propósito. O propósito dessa semana é fidelidade bíblica. E nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e que essa palavra possa despertar a mim e a você a ter mais sede, mais fome por buscar a palavra de Deus e por viver a palavra de Deus. Amém? Queridos, vocês viram no cartaz de divulgação do jejum, viram no slide e viram no folder um farol. Sim ou não? Por que esse farol, né? Esse farol, amados, é porque Deus já falou que a nossa igreja é um farol na nossa cidade, no nosso estado. Deus falou isso e Deus já confirmou isso diversas vezes. Por pessoas que nem sabiam que Deus tinha falado a outras. E de fato, amados, a nossa igreja tem sido mostrada por Deus como um farol em nossa cidade e em nosso estado. Isso não porque nós sejamos mais, maiores ou melhores, porque nós não somos. Nós não somos mais, nós não somos maiores, nós nem somos os melhores. Você sabia disso? Não somos. E nem porque Deus reservou a salvação exclusivamente a nós. Não, Deus não reservou a salvação exclusivamente a nós. Mas eu louvo ao meu Deus, porque há um número muito maior de salvos e de anunciadores da salvação na nossa cidade e no nosso estado. Amém? Deus tem mostrado a decidade. Quando eu falo a decidade, eu falo nós, gente, nós pessoas, nós igreja, como farol, única e exclusivamente por causa da sua graça. É a graça de Deus. Amém? É a graça de Deus. Ele maravilhosamente nos tem escolhido, assim como Ele escolheu a tantos outros em nossa cidade, para brilharmos a sua luz e sermos o norte, para os viajantes poder enxergar onde está o porto seguro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então as pessoas podem olhar para esse farol e podem saber que há um porto seguro. Porto seguro nem sou eu, nem é você, nem somos nós juntos. O porto seguro é Jesus Cristo de Nazaré. E Deus tem nos escolhido para ser referência, não para o nosso nome, não para o nosso louvor, mas para que o seu santo nome seja glorificado. Vidas sejam salvas e restauradas para a glória de Deus Pai.
É por isso que Deus tem escolhido fazer de nós, como igreja do Senhor Jesus, um farol em nossa cidade. E debaixo desta visão espiritual que Deus tem dado à igreja, nós escrevemos a visão da igreja, que diz ser um farol em nossa cidade, como uma igreja bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja missionária, uma igreja que celebra a comunhão e uma igreja responsável com o contexto em sua volta. Amém? Daí os 5 cardeais propósitos de nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Fidelidade bíblica, fidelidade no viver, fidelidade no amor, fidelidade na proclamação e fidelidade na participação comunitária. Nessa semana nós estaremos orando por fidelidade bíblica. Hoje nós já estivemos apresentando esse motivo de oração pela manhã, apresentamos ao meio-dia, apresentamos agora à noite, apresentei enquanto fui ali até a Breulândia e voltava, lá na congregação da Breulândia. E no caminho de carro, onde tiver, a minha lembrança é: Senhor, faze de cada um de nós pessoas que dediquem diariamente um tempo de leitura da Tua Palavra. Porque nós jamais poderemos, amados, ser uma igreja bíblica se todos nós não reservarmos tempo do nosso dia para ler e meditar na palavra de Deus. Sim ou não? Não adianta os professores do seminário conhecer Bíblia, se nós todos como igreja não conhecermos. Amém? Aí a gente pode ter até um seminário teológico bíblico, mas nós não vamos ser uma igreja bíblica. Mas se cada um de nós reservarmos tempo para ler a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus e para observar a palavra de Deus, aí sim nós seremos uma igreja bíblica. E Deus tem nos chamado a viver como uma igreja bíblica, para sermos um farol em nossa cidade, como Ele nos tem mostrado em visão. Então, para sermos uma igreja bíblica, primeiramente a gente precisa compreender a importância da palavra de Deus. Senão nós não vamos reservar tempo do nosso dia para a leitura bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, nos deixa isso muito claro. No capítulo 16 nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então quero fazer algumas reflexões breves com os irmãos sobre esse texto. A Escritura é divinamente inspirada. Diga comigo, a Escritura é divinamente inspirada. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a Escritura é o sopro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus soprou. Então a Escritura, ela é palavra de Deus. A Escritura, ela não é palavra de homem. A Escritura é palavra de Deus, porque ela é divinamente inspirada. Não é a inspiração de um poeta ou a transpiração de um profeta. Ela é, na verdade, a inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber e ter isso não simplesmente como um assentimento intelectual, mas como uma certeza no nosso coração, é de que esta palavra não é palavra de homem, ela é divinamente inspirada, ela é palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. E como palavra de Deus, amados, ela é preeminente sobre qualquer palavra, sobre qualquer escrito, sobre quaisquer documentos, ela é preeminente. Quem está entendendo diz amém. Ou seja, ela é principal, ela está acima de todas as demais coisas. Por ser a palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Diz a palavra que a palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação. Nós precisamos, amados, receber a palavra de Deus por fé. Diga assim, eu preciso receber a palavra de Deus por fé.
Não podemos fazer seleção do que nós queremos e do que nós não queremos. Amém? Eu não posso querer fazer uma seleção daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Ou eu creio nessa palavra como um todo, como palavra de Deus, ou então eu não creio em nada. Porque eu não posso ser juiz para dizer a parte que foi inspirada por Deus e a parte que não foi inspirada por Deus. E isso é o que tem acontecido no meio da teologia liberal. E tem pessoas que andam pregando isso aí, e alguns crentes andam confusos com isso aí. Mas essa palavra é palavra de Deus, ela é palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e tudo que aqui está escrito foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Você não pode simplesmente dizer, isso aqui está tudo bem para a minha vida, mas isso aqui deixa de lado. Não, ela é palavra de Deus. Você não pode chegar e dizer, pastor, os tempos mudaram, pastor. Não é mais desse jeito. Naquela época tudo bem, era desse jeito, mas agora não é mais assim. Palavra de Deus não passa. Palavra de Deus não passa. Palavra de Deus nos diz que Deus é imutável. E a sua palavra, amadas, ela é fiel, ela não caduca, ela não vence, ela não expira. A palavra de Deus não perde validade. A palavra de Deus, amados, ela mantém-se, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, porque ela não é palavra de homem, ela é palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Nós não podemos dizer, não, eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque me é conveniente. Não, eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque isso atende uma necessidade minha. Não, eu creio nisso. Por quê? Não, porque isso está de conformidade com os meus argumentos, meus raciocínios. Isso aqui não tem nem como a gente encaixar. Como é que pode isso aqui? Isso é um mito, isso é uma lenda. Meu amado, ou você crê na palavra de Deus como palavra de Deus, ou você está perdido. Como é, pastor? Ou você está perdido. Perdido, como assim, pastor? Estou aqui na Avenida Conselheiro Gomes de Freitas, 3188. Não, meu amigo, você está espiritualmente perdido e você precisa se achar. E você tem que entender que essa palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você não entender isso, amados, você vai se perder. Nossos estudantes, alguns estudantes, alguns jovens, um número até considerado de jovens, não está aqui essa noite conosco, porque eles estão reunidos num fórum de estudantes universitários, ontem, hoje e amanhã. E eles estão falando sobre a certeza nas eras das incertezas. E eles estão participando ali ativamente para que os nossos estudantes universitários possam brilhar como farol nas universidades. No mundo cheio de tantas incertezas, nós temos a palavra de Deus, que é um porto seguro, que é certeza para as nossas almas. Amém? Alguns dizem assim, pastor, eu creio na palavra de Deus. Nessa parte aqui que está em conformidade com a minha vida. Mas nessa outra aqui que não está, aí ele deixa de fora. Meu amigo, ou você aceita ela como um todo, ou você não aceita. Pastor, até aceita a palavra de Deus, até determinado ponto. À medida do ponto que ela não condiz com a minha filosofia vigente, com a ciência do momento, aí eu deixo de lado. Aí eu digo para você, pois eu prefiro ficar com Deus, que não muda, do que com a ciência, que a cada nova pesquisa apresenta um novo parecer. Meu Deus, desde o começo diz a mesma coisa e mantém o que diz. A ciência tem hora que chega e diz o seguinte, é assim. Passou-se algumas décadas, não é mais assim. E tem acelerado tanto as pesquisas que não precisam mais de décadas. Diminuíram para anos, diminuiu para meses. E às vezes o que se diz de manhã já não se sustenta à noite. Mas o meu Deus, o que ele falou lá no jardim do Éden, com o primeiro homem e a primeira mulher, sustém de pé. Porque a palavra não é de homem, a palavra é de Deus, é divinamente inspirada. Se nós cremos que é inspirada por Deus, então nós devemos crer em toda a Escritura e não em parte da Escritura. É evidente que muitas pessoas fazem uso indevido das Escrituras.
É evidente que muitas pessoas fazem exposições que não são bíblicas e se distanciam da palavra de Deus. Daí, amados, a importância de eu e você lermos a palavra de Deus diariamente. Porque hoje, amados, o negócio está tão misturado que o crente, ele escuta o culto de doutrina à noite, no outro dia de manhã ele escuta uma pregação diferente no rádio, e à tarde ele escuta uma pregação diferente na televisão. E uma dizendo a outra, e ele não sabe mais o que crer. Ele não sabe o que crer, sabe por quê? Porque ele não dedica tempo de leitura da palavra. Porque se ele dedicar tempo de leitura da palavra, ele vai identificar onde há verdade e onde não há verdade. Ele vai identificar onde há o leite puro e onde o leite está misturado com água, amados. Quem está entendendo diz amém. Tem gente que está na igreja, mas fica assistindo o culto em algumas televisões, amados, e começa a gerar confusão na cabeça. E ele não tem discernimento porque não está se alimentando da palavra. Aí não sabe se acredita no pastor e não sabe se acredita no televangelista. Não sabe. E aí vai se perdendo no meio do caminho. E Deus diz que nós devemos ser um farol em nossa cidade, como uma igreja bíblica, para que Deus olhe para mim e para você, e possa nos abençoar, enchendo-nos da sua santa palavra. E para que aqueles que não conhecem a palavra, estão confusos com as heresias e os ventos de doutrina, possam olhar para você e dizer assim: me ensina um pouco da palavra, estou tão confuso. E você começar a esclarecer para ele. Amém? Atos 17:11 nos diz que devemos agir como os crentes lá de Bereia, lá da cidade de Bereia. Diz assim: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Diz assim, mais nobres. Por que eles foram mais nobres? A palavra diz: porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Você entendeu? Eles iam para o culto, participavam do culto, escutavam a mensagem, se alegravam, mas ele chegava e cada dia ele ia examinar nas Escrituras se o que estava sendo dito e pregado era o que estava na palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque a sua confiança não tem que estar em mim, tem que estar naquilo que eu estou pregando. Porque enquanto a minha boca for profeta de Deus, você tem que ouvir. Mas quando não for, você tem que chegar assim: pastor, mas a Bíblia não diz isso. Quem está entendendo diz amém. Mas se você não ler a palavra de Deus, eu vou pregar uma coisa aqui terça-feira. Terça-feira que vem, ou domingo que vem, vem uma pessoa, prega uma coisa diferente, e você dá glória na terça e dá glória no domingo. E aí, qual é a palavra de Deus? Quem examina a Bíblia cada dia, vai saber onde está o ensino da verdade. Hã? Sim ou não? Aí é onde nós somos chamados a ser como os crentes de Bereia, que examinavam a cada dia as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Hoje nós oramos, pedindo que cada um de nós possamos reservar um tempo diário de leitura. Só que a oração é um exercício de fé. E nós não podemos só pedir com os lábios. Nós precisamos reservar um tempo de leitura. Quem ainda não reservou um tempo de leitura hoje, não durma em casa sem antes fazer a leitura do dia. Amém? Amém? Aqueles que aceitam a Escritura como divinamente inspirada, leem as Escrituras, meditam nas Escrituras, se submetem às Escrituras,
E sabe o que acontece, amados? Tornam-se pessoas experientes, como diz 2 Timóteo 3,17, e perfeitamente instruído em toda boa obra. A palavra de Deus nos diz que ela é divinamente inspirada e ela é útil para ensinar. Diga assim comigo, a Escritura é útil para ensinar. A Escritura, ela ensina o que todo homem precisa para viver. Todo homem precisa. Se existe um manual do proprietário de um veículo, se existe um manual para se operar uma máquina, existe o manual do ser humano. Esse é o manual do ser humano. Se você não usa, você acaba se dando mal. Mas se você usa, você vive a vida com a plenitude que Deus preparou para cada um de nós. Hoje eu estive conversando com uma pessoa, eu e Daniele, a pessoa está enfrentando uma doença, e conversando com essa pessoa, você vê que ela usa o manual. Tranquila, confiante e feito Esther. Se viver, amém. Se morrer, amém. A única coisa que eu sei é que Deus está no controle de todas as coisas. Eu estou feliz e confortável com o que eu estou vivendo. E eu confio no meu Deus. Por que, amados? Porque é uma pessoa que mergulha, né? Porque é uma pessoa que lê a palavra. Porque é uma pessoa que conhece o seu Deus. E sabe que o nosso Deus sempre quer o melhor para nós. A Escritura, ela ensina o que todo homem precisa para viver. A falta desse conhecimento, amados, nos leva à destruição e à morte. Como assim, pastor? É isso. A falta do conhecimento da palavra de Deus nos leva à destruição e à morte. Oséias capítulo 4, verso 6 nos diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu louvo a Deus por ver os irmãos aqui no culto de ensino. Porque é sinal de desejo de aprender mais da palavra de Deus. E quem busca, amados, aprender na palavra de Deus, não é destruído por falta de conhecimento. Por quê? Porque o aprendizado advindo da leitura bíblica, da meditação e da observação, isso é, da obediência, nos leva a um caminho crescente de santidade. Salmo 119, 11 nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Só pode esconder a palavra no coração, mas quem lê e quem medita. E se a palavra está escondida no coração, quer dizer que é uma pessoa que observa, ela não apenas é ouvinte, mas ela é praticante da palavra. E se nós escondemos essa palavra no coração, nós dizemos não para o pecado com muito mais facilidade. Se essa palavra não está escondida, não está guardada no coração, é mais fácil acontecer o que aconteceu com o povo de Israel, em que Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quem ama a palavra de Deus tem paz. E para eles não tem tropeço. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os que amam a lei de Deus têm muita paz e para eles não tem tropeço. Você pode estar passando a adversidade que você tiver, mas você está de pé e você confia na soberania de Deus. João 5,39.
Jesus Cristo diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine as Escrituras, porque nelas está a vida eterna, e elas testificam de Jesus Cristo, o Messias. João 6,63, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus diz aos seus discípulos: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A gente deve ou não deve dedicar um tempo de leitura diária à palavra de Deus? Sim ou não? MacArthur diz que o melhor meio para evitar problemas espirituais sérios é dedicar-se ao fiel, paciente e completo estudo da palavra. Você quer evitar problemas espirituais sérios? Se dedique a ler e a estudar a palavra de Deus. Esse é o melhor meio para você evitar problemas espirituais sérios. Tem crente, amado, que eu vejo eles passando por um problema espiritual tão grande, tão grave. Aí quando a gente vai ver, ele foi bater a porta em todo lugar e esqueceu de bater a porta. Da revelação de Deus. Da revelação de Deus. Tem gente enfrentando problemas espirituais seríssimos. Procurou a ajuda de tudo e de todos. Mas se esqueceu da revelação de Deus. Se esqueceu do pai espiritual. O pastor é uma autoridade espiritual sobre a sua vida, mano. Tem gente que os problemas estão se avolumando, amados. E a gente está aqui para orar por você, para buscar na palavra de Deus a instrução junto com você. Estamos semanalmente aqui. E as pessoas querem esconder os seus pecados e seus problemas. E elas vão afundando cada vez mais. Essas palavras, amado, é espírito e vida. Se você quer evitar problemas espirituais sérios, o melhor meio para isso é dedicando-se ao estudo da palavra de Deus. Mateus Henry, outro homem de Deus, disse, também nos adverte que a melhor maneira de fazermos oposição ao erro é fomentarmos o firme conhecimento da palavra da verdade. Se nós queremos fazer oposição ao erro, quer seja um erro de conduta, um erro de pensamento, a melhor maneira de nós fazermos é fomentando o estudo da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8 nos deixa isso claro. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Leitura, meditação, observação, ou seja, obediência. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todo mundo quer fazer prosperar o seu caminho e todo mundo quer ser bem-sucedido. Mas quer ser bem-sucedido sem ler a palavra de Deus, sem meditar na palavra de Deus e sem obedecer a palavra de Deus. Meu amado, se você quer prosperar no teu caminho e ser bem-sucedido, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e observe a palavra de Deus. Parece que as coisas estão virando assim, num passo de mágica. Seja abençoado, né? Parece aquela varinha mágica dos contos de fada infantil. Meu amado, a palavra de Deus já dá receita há muito tempo. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e cumpra a palavra de Deus. Então você prosperará e será bem-sucedido no teu caminho. Josafá falou ao povo de Judá, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor seu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e
Nos profetas de quem, amados? Nos profetas de quem? De Deus. Amém? O profeta tem que ser de Deus, porque se você for ouvir outro profeta, vai acontecer com você o que aconteceu com o povo de Israel, que pereceram porque lhes faltou conhecimento. O profeta tem que ser de Deus. Porque aquele que crê no profeta de Deus, ele prospera? Porque ele ouve a palavra de Deus. Eu creio no que o profeta de Deus fala e eu trago aquilo para aplicação na minha vida. Quem está entendendo diz amém. E o profeta de Deus, amados, é aquele que prega a palavra de Deus. O profeta de Deus é aquele que prega a palavra de Deus. Amém? O profeta de Deus é aquele que prega a palavra de Deus. Tem gente correndo atrás dos profetas nos montes e não estão achando o profeta de Deus. Quando Deus quer falar com você, você não precisa ir para monte, não. Deus, ele fala onde você estiver. Samuel se levanta, vai lá no quarto do sacerdote ali. Diz, meu senhor, fala que teu servo escuta. Samuel, deixa eu dormir, Samuel. Volta para o teu quarto, Samuel. Está tendo pesadelo, é? Volta para o teu quarto, estou te chamando não. Samuel volta para o quarto dele. Samuel volta lá para o quarto dele. Ele, esse negócio aí. Não, Samuel, quando eu te falar agora, tu diz assim, fala que o teu servo ouve. Porque é o teu Deus querendo falar contigo. Meu amado, quando Deus quer falar contigo, você não precisa sair desesperado, correndo para um lado para outro, atrás de um monte de profeta, não, meu amado. Quando Deus quer falar contigo, Ele fala contigo aonde você estiver. A palavra de Deus diz, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Tem crente que passa a luta, amados, porque enquanto o pregador está pregando a palavra de Deus, não palavra de homem, mas a palavra de Deus, fundamentado nas santas escrituras, ele está meneando com a cabeça, ele está dizendo que não é de Deus, ele está dizendo que não é verdade, e ele não abre a Bíblia para confirmar como os bereanos se é de Deus ou não é. A Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia nos profetas de Deus. Deus tem usado muitos profetas aqui na casa do Senhor, que têm proclamado a verdade da sua santa palavra. Pastor, o senhor não acredita que Deus fala em profecia através da boca dos seus servos? Não, claro que eu acredito. A gente não precisa correr atrás disso. E quando Deus quer falar, Ele fala onde você estiver. Amém? Fala onde você estiver. Deus manda a gente de longe. Deus manda gente que nem conhece, aparece aqui na igreja e diz assim, pastor, Deus mandou trazer um recado, diga. Precisa ir não, amados. Quando Deus quer falar, Ele manda. Outro dia você sai, tem uma pessoa precisando de oração, tem uns irmãos orando, oração doméstica, oração em casa. Eu digo, Dani, meu bem, vamos lá, já tarde, quase 11 horas, vamos lá para a gente orar por essa pessoa que está precisando de oração, interceder por ela, está intercedendo por essa pessoa. Quando a gente chegou lá para interceder por essa pessoa, Deus pegou e falou com a Daniele, falou comigo, e a gente não foi atrás de nada disso, a gente foi atrás de interceder pela vida de um irmão. Atrás de apresentar diante de Deus a vida de um irmão e lutar pela vida dele em oração. A gente não precisa correr atrás de ninguém.
Crede nos profetas de Deus. A boca de Deus tem sido pregada, tem falado aqui as nossas vidas, semanalmente, através dos homens que Deus tem escolhido para servir essa igreja. Homens e mulheres. Crê nos profetas de Deus, é escutar a mensagem e viver a mensagem. A Escritura é útil para redarguir. Diga comigo, a Escritura é útil para redarguir. O que é redarguir, pastor? Redarguir é repreender, contradizer, e glória a Deus por isso. Ela nos ensina, ela é um conteúdo de ensino contínuo para as nossas vidas, e ela também nos contradiz, ela nos repreende. Graças a Deus que ela nos repreende. Ai de mim, agora eu vou falar que nem o profeta Isaías, né? Ai de mim, né? Ai de mim. Não é assim que o profeta Isaías diz? Ai de mim. Vou falar que nem o profeta Isaías. Ai de mim, se essa palavra não me repreendesse. Ai de mim, se essa palavra não me contradizesse. Porque essa palavra repreende o meu comportamento, repreende o meu pensamento. Porque essa palavra repreende a minha conduta toda vida que eu estou em desconformidade com a vontade do Senhor. E glória a Deus por isso, porque ela confronta o meu pecado. A Escritura, ela condena o nosso pecado. A Escritura, ela não faz de conta que eu e você não estamos pecando, não. Ela pega assim o espelho e bota na sua frente e mostra o estado que você está. Deus pega e diz assim, vem cá, Euquias, abra a Bíblia aí. Na hora que eu abro a Bíblia é como se fosse um espelho, condenando os meus pecados, passando um raio-x, passando ultrassom, vendo tudo que está errado. Diz assim, e agora o que tu vai fazer? Senhor, agora eu só posso chorar, me arrepender e pedir teu perdão. Amém, amados? Glória a Deus que essa palavra nos repreende, amados. E quem está lendo ela todo dia, vai ter a chance de ser repreendido antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, vai ter a chance de estar sendo repreendido pelo Senhor. Hebreus 4, 12 a 13 nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, onde ninguém vê, ele vai lá e penetra e diz, ó, isso aqui está errado em você, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem conhece a intenção do seu coração? Quem conhece a intenção do meu coração? Deus. E quando você vai ler a palavra de Deus muitas vezes vai confrontar você nas motivações, nas intenções, vai confrontar você naquilo que está guardado dentro do teu coração, que precisa ser trabalhado, moldado e transformado, porque você é nova criatura em Cristo Jesus. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia! E não há criatura alguma encoberta diante dele. Os criminosos, eles costumam baixar a sua cabeça, tentar esconder o seu rosto. Você já percebeu isso? O pecado nos envergonha, a gente sabe lá no nosso interior que a gente não foi feito para viver no pecado e na injustiça. Nós somos feitos para desfrutar da alegria, da salvação e do viver de santidade e justiça. Os criminosos adentravam nos tribunais de cabeça baixa. Cabeça baixa. O soldado romano pegava o punhal, encostava a ponta do punhal no queixo do soldado, forçando no queixo do criminoso, forçando o criminoso a levantar a cabeça, para que todos pudessem ver e conhecer quem era aquele criminoso. Você já entendeu? Não há criatura alguma encoberta diante dele.
que era justamente o que eles faziam. Colocava para saber quem era. Da mesma forma, a Escritura, ela expõe quem nós somos. Diga assim, a Escritura expõe quem eu sou e me traz para encarar os meus atos e os meus pecados. A gente tenta esconder, a Escritura levanta nosso rosto para a gente encarar quem nós somos e a responsabilidade que nós temos pelos nossos pecados. Para que a gente possa, diante dessa vergonha de nós mesmos, buscarmos socorro no Deus que é misericordioso e gracioso. Senhor, pequei. Senhor, não está certo isso na minha vida. Senhor, a intenção do meu coração foi errada. Senhor, a forma como eu dirigi a palavra a alguém foi imprópria. Senhor, foi inadequado o tratamento que eu dei a alguém. Senhor, foi impróprio aquele procedimento que eu fiz no trabalho. Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu estou envergonhado, porque nada é escondido aos teus olhos. Tudo está patente diante de ti. E eu quero te pedir o perdão, porque a tua palavra tem me confrontado. Ela tem me redarguido. Ela tem me repreendido. Quantas vezes, amados, nós somos repreendidos pela palavra de Deus? Felizes somos nós que somos repreendidos pela palavra de Deus. Que a manifestação do amor de Deus querendo corrigir os nossos passos. Quantas vezes você foi repreendido participando de uma escola bíblica dominical, professor dando aula lá, e você lá no seu cantinho, e o Espírito Santo só martelando com a palavra no seu coração. Só martelando com a palavra no seu coração. Quando você sai dali, você sai tão confrontado, e você vai buscar força em Deus para viver diferente. Quantas vezes em um culto você escutou a palavra de Deus, e às vezes você viu assim, hoje eu quero que Deus fale comigo. Esperando assim uma palavra de encorajamento, de fé, de ânimo. E aí Deus vem e confronta o seu pecado. E o teu coração chega miúdo assim diante de Deus. E diz, Senhor. E te leva ao arrependimento, à confissão. E te traz para viver a liberdade da vida. Santa e transformada pelo poder, aleluia, do Santo Espírito na tua vida, aleluia, Jesus. A palavra de Deus incomoda, ela mostra a nossa conduta de pecado e nos repreende, ela nos confronta. Jesus estava pregando, João capítulo 6, versículo 60, Jesus estava pregando e os discípulos chegam e dizem assim, Senhor, duro é este discurso. Quem o pode ouvir, Senhor? Dá uma maneirada aí, melhora um pouquinho aí. Está muito duro, Jesus. Nos livros sobre estratégia de crescimento de igreja, esse discurso não dá certo não, Jesus. Jesus vai esvaziar a igreja, Jesus. Não, Jesus, vamos mudar a estratégia aí, vamos chamar um guru do marketing para ajudar, porque o discurso do Senhor está afastando o povo. O senhor viu a multidão que estava aqui quando começou, e agora nesse discurso, olha aí, tanto que já foi embora, Jesus. Muito duro, Jesus, dá uma aliviada. Jesus olha para eles, os 12 discípulos, e diz, quereis vós também retirar-vos? Jesus diz, eu não vou me vender por multidões. Eu continuo pregando a verdade, seja ela dura ou não, eu vou continuar pregando a verdade, agrade ou não, eu vou continuar pregando a verdade. Aí Jesus olha para ele, vocês querem ir também? Aí Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Ela repreende, ela confronta. Aí o que acontece, amados? Tem uns que são confrontados e eles pegam o caminho da rua e deixam o aprisco e saem do meio do rebanho. Tem outros que são confrontados e eles se humilham, se arrependem e alcançam misericórdia. É que nem aquela história daquele pastor. Todo dia ele chegava, quando ele ia contar num aprisco, faltava uma ovelha. Chegava no outro dia, contava no aprisco, faltava uma ovelha. Eu tenho que descobrir onde é que está esse lobo. No outro dia faltava uma ovelha, mas não tem nada não, agora eu vou saber onde é que esse lobo está. Ele abriu no dia seguinte a porteirazinha do aprisco. As ovelhinhas foram começando a sair. Aí quando as ovelhinhas saíam, ele na cabeça da ovelhinha. A ovelhinha só baixava a cabeça e passava. Vinha outra, ele. A ovelhinha baixava a cabeça e passava. Foi passando, passando. Quando chegou uma, quando ele bateu, veio para cima dele. Quando ele viu, era um lobo coberto de ovelha. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo, com o discurso duro, as ovelhas ficaram. E os outros saíram. Quando os discípulos reclamaram, aí Deus diz, olha, se vocês quiserem retirar, também pode retirar. Mas eu não negocio a palavra que Deus colocou na minha boca. Não negocio a palavra que Deus botou na minha boca. Aí eu disse, Senhor, pois então nós vamos ficar por aqui mesmo, porque a gente não tem para quem ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. A Escritura, amados, ela não condena somente a conduta errada, ela não somente nos confronta no nosso comportamento errado, ela não somente nos confronta no pecado de conduta, ela também condena as heresias. Ela contradiz as heresias. Alguns não suportam a verdade. O discurso parece duro. Acabam indo embora. E aí, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, nos diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas esse tempo, o apóstolo disse que virá o tempo, mas esse tempo já chegou. O apóstolo Paulo disse isso aqui há quase 2000 anos. Esse tempo já chegou. As pessoas escolhem para si mestres que falem o que elas querem ouvir e não o que Deus quer falar. Está cheio de livros assim, sobre crescimento da igreja, que eles dizem que a igreja deve ser voltada ao que as pessoas querem. Está cheio de livros nas prateleiras das livrarias. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A gente não precisa escolher mestres para nós. Quem escolhe os nossos mestres é o Senhor Deus. Porque a igreja é dele. E a mensagem é dele. Mestres escolhidos pela igreja, amados, no sentido desse, que estão querendo que ensinem o que eles bem querem para afagar o seu próprio ego, são pagos para dizer o que eles querem ouvir. A gente precisa de profetas de Deus para que nós possamos crer e prosperar. Porque o profeta de Deus, ele está livre para pregar o que Deus manda pregar. Ele não prega segundo a agenda do mundo e nem prega segundo a agenda dos egoístas que querem afagar o seu ego. Não! Ele prega segundo a mensagem de Deus.
E a mensagem de Deus afaga, mas tem hora que a mensagem de Deus arde nas costas. A mensagem de Deus restaura, mas tem hora que precisa do martelo para esmiuçar, para refazer tudo de novo. A palavra de Deus é assim, amados. E o profeta de Deus, ele não pode ser vendido pelo que se quer ouvir. Ele tem que buscar a Deus. Senhor, o que tu queres falar? Senhor Deus, aqui estou eu. Senhor, não sou meu, nem sou da igreja. Senhor, sou teu. Então fala o que tu quer falar à tua igreja. E Deus fala o que ele quer. E aí a igreja crê e prospera nos seus caminhos. Xalabaracantereha. Xalabaracantereha. Itere cantará. Pessoal que procura se vender, amado, se faz para a sua própria perdição. A palavra de Deus diz, 2 de Pedro 3,16, os indoutos, inconstantes, eles torcem, eles deturpam, eles adulteram, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mas os que se dedicam à leitura, meditação, e observação da palavra de Deus, são fortes e não caem nas mentiras do maligno. Os que se dedicam à leitura, à meditação e à observação são fortes e não caem nas mentiras do maligno. Você quer ser forte? Leia a palavra de Deus. Permaneça na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Observe a palavra de Deus. Porque quem assim faz, amados, não será como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, como nos diz o apóstolo Paulo. E como nos diz o apóstolo João, 1 de João 2,14. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Por que é forte? Por que é forte? Porque a palavra de Deus está nele. A palavra de Deus está em você? Você está forte. A palavra de Deus está em você? Já venceste o maligno. Aleluia. A escritura é útil para corrigir. Diga comigo, a escritura é útil para corrigir. Amados, se a escritura apenas apontasse os nossos erros, não teria muita serventia, né? Como diz o pessoal lá do interior. Sim ou não? Se ela simplesmente apontasse o seu erro, repreendesse você, dissesse que você está por um caminho perigoso. Sim. E aí? E agora? Mas, amados, ela não só aponta os nossos erros, ela não só nos confronta, ela não só nos contradiz, ela nos corrige. Se ela somente apontasse os nossos erros, onde ficaria a restauração? Mas ela aponta os nossos erros. E ela diz, mas eu estou pronto para corrigir. Ela corrige, ela restaura. A palavra de Deus nos corrige. Você pode glorificar a Deus porque a sua palavra nos corrige? Aleluia, Jesus. Jesus Cristo disse em João 15,3, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Alguém pode dizer que você está errado. Os dispositivos legais de nosso país podem acusar você. Um irmão crente pode enrijecer o dedo e apontar no seu rosto alguma acusação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
Um terapeuta, um conselheiro pode dizer que você está errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só a palavra de Deus tem poder para dizer que você está errado e para corrigir e limpar você. Só ela. Você pode dizer que eu estou errado, eu posso dizer que você está errado, mas só a palavra de Deus tem poder para corrigir e limpar. Só ela. Amém? Só ela. Só ela. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus, amados. Não tem terapia, não tem psicoterapia, não tem pílula da felicidade, não tem nada disso não, meu amado. Pode dizer que você está errado, pode condenar o seu pensamento, pode condenar o teu comportamento, mas só quem consegue, além de apontar os seus erros, purificando você, santificando você, corrigindo você, é a palavra de Deus, instrumento de ação do Espírito Santo na tua vida. A Escritura é útil para instruir em justiça. Diga comigo, a Escritura é útil para instruir em justiça, para educar em justiça, para instruir em justiça. Da mesma raiz de pedagogia, que diz questão da criança, de educar a criança. Então fala aqui da figura de Deus como Pai Celestial, que nos educa como filhos, como criança. Amém? Que Deus nos faça, né? Como crianças, na questão da falta de maldade, de malícia, né, no coração, e da disposição em perdoar e abraçar tão rapidamente. Amém? A Escritura ela é útil para instruir em justiça. Como um pai que educa o filho, a Escritura vai moldando o nosso comportamento, vai moldando o nosso pensamento, para nós refletirmos melhor o caráter do Pai Celestial. Quanto mais tempo você ler, meditar na palavra de Deus e observar a palavra de Deus, mais você vai refletir a natureza do Pai Celestial. Mais você vai refletir o caráter de Deus. Mais as pessoas enxergarão Deus na tua vida. Nosso Pai, Ele nos alimenta com alimento espiritual. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 4,6. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina. Onde é que nós alcançamos esses nutrientes? Na palavra de Deus. Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 1 de Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, Ele vai nos nutrindo e Ele vai nos instruindo em justiça para andarmos em santidade. O apóstolo Tiago nos diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você está entendendo que Deus está chamando nós para cumprirmos a palavra de Deus? Porque ela é divinamente inspirada, ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e ela é útil para nos instruir em justiça. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Nosso motivo de oração de hoje foi: Senhor, que cada um de nós possamos separar um tempo para a leitura bíblica diária. Essa palavra é importantíssima para o seu viver. Não deixe o dia findar sem ler a palavra. Não deixe o dia findar. Se preferir, faça isso no começo da manhã e deixe essa palavra ir lhe orientando e dirigindo durante todo o dia. Dedique tempo diário de leitura.
Dedique tempo de meditação na palavra de Deus. Dedique-se para viver a palavra de Deus. Nosso motivo de oração de amanhã, que a palavra de Deus seja viva em nosso viver. O que é a palavra de Deus ser viva em nosso viver? Essa mensagem, saltar dessas páginas e vir para esse livro, que é um livro, que é uma carta aberta, para que os outros que não leem a Bíblia, porque não conhecem a Deus, possam ver a palavra de Deus em você. Possa ver a palavra de Deus em você. A palavra de Deus tem que estar viva em mim e em você. Devemos, amados, tomar parte dos cultos de doutrina. Os cultos de doutrina é um culto de ensino, é um culto de proclamação da palavra de Deus, é um culto de aprendizado. Então é importante você participar dos cultos de doutrina, participar da escola bíblica dominical. Aqui você não tem espaço para tirar uma dúvida. Na escola bíblica dominical você pode erguer a sua mão, pode participar, pode tirar uma dúvida, pode cooperar também com o professor. Devemos orar, amados, por aqueles que ministram a palavra de Deus. Quem orou pelo pregador dessa noite aqui? Amém, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre, 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 ore pelos mensageiros da palavra de Deus. Ore pelo pastor, ore pelos irmãos que pregam, ore pelos dirigentes nas congregações que estarão ministrando a palavra de Deus, para que a gente possa fazer isso com zelo e com fidelidade às Sagradas Escrituras. Nós carecemos de estar coberto pelas orações da igreja. Ore por nós, orem por nós. Devemos também, amados, cooperar para que a Bíblia chegue a todo homem. Precisamos cooperar. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua. Você pode glorificar a Deus por isso? Parece que a gente não percebe o valor disso, porque a gente já nasceu já tendo a Bíblia na nossa língua. Mas nós temos ainda muitas línguas que ainda não têm a Bíblia. Muitas. Ore para que Deus levante jovens aqui, que dediquem a sua vida para um projeto de tradução de Bíblia, para que a palavra de Deus chegue àqueles que ainda não têm a Bíblia na sua própria língua. E por fim, amados, eu quero ler para vocês Salmo 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita. Quando a gente, deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa. Quando nós falamos de a lei do Senhor, os preceitos, os juízos, isso está sempre se referindo à palavra de Deus, amém? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, a palavra de Deus também. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem ainda não leu a palavra de Deus hoje, vai chegar em casa e vai ler a palavra de Deus, amém? Vamos cantar todos juntos um cântico referente ao valor da palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e
das tuas águas bebi. Aleluia. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra ser uma oferta agradável. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glorificado seja o nome, Pai. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós te bendizemos e te adoramos e agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque Tu inspiraste santos homens, santos profetas de Deus, e deste-nos, Senhor Deus, a Tua palavra esta, Senhor Deus, que é essencial para o nosso viver. Palavra essa, Senhor Deus, que nós não podemos viver sem ela, para podermos viver toda a plenitude, ó Pai, daquilo que Tu planejaste para nós. Muito obrigado pelo Teu amor. Quantas perseguições estiveram, Senhor Deus, para acabar com este livro, para acabar, Senhor Deus, com a Tua palavra, mas, Senhor Deus, Tu guardaste ao longo dos séculos, e hoje, Senhor Deus, ela é o livro mais editado, o livro mais impresso, o livro mais lido do mundo, e nós Te bendizemos por isso, Senhor. E nós queremos colocar diante de Ti, ó Pai, que nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, que ela tem valor para nossas vidas, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, Senhor Deus, e para nos instruir em justiça. Pai amado que estás nos céus, nós queremos, Senhor Deus, dedicar a nossa vida, Senhor Deus, e queremos mergulhar, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra. Queremos Te ouvir, Senhor Deus, na Tua palavra, que possamos reservar diariamente um tempo, Senhor Deus, na nossa agenda, para lermos e meditarmos
meditarmos na tua palavra. Senhor Deus, desde a criança, Senhor, ao adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, cada um, Senhor Deus, possa estar lendo a tua palavra diariamente, Senhor Deus, escutando, Senhor Deus, tu falar, Senhor Deus, ao coração, ensinando, repreendendo, corrigindo e instruindo em justiça. Pai querido que estás nos céus, assim estaremos orando durante toda essa semana, te pedindo para sermos uma igreja bíblica, te pedindo, Senhor Deus, para exercermos fidelidade bíblica para contigo, que possamos viver a tua palavra, que possamos ser praticantes da mesma, que possamos ler, meditar e cumprir a tua palavra, que aqueles que, Senhor Deus, estão em nossa volta, possam ver a palavra de Deus vivificada em nossas vidas, e possam, Senhor Deus, ser constrangidos, e possam, Senhor Deus, ver a tua luz e virem a salvação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te oramos e te bendizemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem não leu a Bíblia hoje, o que vai fazer quando chegar em casa? Amém. Amanhã nós estaremos orando aqui, de 6h30 às 7h30, de 12 às 13 e de 18h30 às 19h30. Então, os irmãos estão convidados a ver qual desses horários você pode participar conosco. Faça um esforço para estar conosco. Se nenhum desses horários você pode estar conosco, dá um jeitinho de tirar um tempo do seu dia para reservar e orar, apresentar o propósito diante de Deus em oração. Quem ainda não recebeu este folder dos 40 dias de jejum em oração, quem ainda não recebeu, alguns irmãos não receberam. Pedi para que os irmãos, ao saírem, passem na recepção para vocês receberem este folder. Está com todos os dias do jejum em oração, todos os motivos e uma breve explicação sobre como você deve jejuar. As inscrições para o curso do discipulado estão abertas. Você que aceitou a Jesus e ainda não é batizado em águas, você deve fazer o curso de discipulado para no mês de dezembro você estar descendo as águas do batismo. Projeto 4S acontecerá agora dia 12 de agosto. Projeto 4S, por favor, atenção. Projeto 4S é um trabalho que nós estamos fazendo junto a moradores de rua, ali na Praça do Ferreira. 4S é sopa, sabão, saúde e salvação, né? Então nós estamos ali servindo alimento, atendimento médico, evangelização e corte de cabelo, toda aquela assistência aos moradores em condição de rua, pessoas em condição de rua que estão tão necessitados. Sexta-feira, nossa vigília, e sábado, nossa Santa Ceia, amados. Convidamos toda a igreja para estar junto, para celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Alguém entre nós essa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém entre nós essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida, que a palavra de Deus falou ao seu coração e você quer entregar a sua vida ou se reconciliar com Deus nessa noite? Há alguém? Se reconciliar com o Senhor? Amém. Vamos orar por você, sim. Vem até aqui à frente para a gente orar, por favor. Há mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Aleluia. Salva de palmas para Jesus, amados. Vamos orar por ela, está se reconciliando com o Senhor nosso Deus. E nessa oportunidade, amados, vamos também apresentar em oração nosso amado irmão Rufino, que teve para submeter a cirurgia agora no finalzinho da tarde. E também pelo irmão Nogueira. O irmão Nogueira, ele está enfermo, por isso que ele tem estado ausente esses dias aqui no culto, nos cultos. A gente pede que a igreja esteja orando para que Deus possa restabelecer a sua saúde. As inscrições, amados, para o curso de capelania permanecem abertas, tá certo? O curso será dia 17, você que tem desejo de trabalhar em hospital,
ou capelania escolar, ou capelania militar, ou carcerária, tá certo? Você pode fazer a inscrição, vai estar fazendo esse curso e vai estar sendo credenciado, tá certo? Como capelão para exercer essa atividade, tá? Dia 17, taxa de inscrição é R$50. Você vai estar o dia aqui conosco e vai almoçar aqui mesmo conosco. Amém? Pastor Evandro, fazendo a oração final. Apresentando a vida da nossa irmã, que está se reconciliando com o Senhor, do irmão Nogueira e do nosso amado irmão lá do Queiroz, que sofreu um AVC nesse dia e está precisando das nossas orações. Glória a Deus. Vamos orar, né? Agradecer ao nosso Deus por esse culto divino, pela sua palavra aqui nessa noite foi pregada. Amado e querido Deus, nosso Pai que está no céu, Deus querido e santo, estamos gratos, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, de estar na sua presença, Senhor, te glorificando, te exaltando, Senhor, e aprendendo, Senhor, da sua santa palavra. Pai amado, a sua palavra, Senhor, que é poderosa, Senhor, que nos ensina, Senhor, como devemos andar em sua presença. Pai amado, estamos gratos, Senhor, por essa noite, Senhor, pela presença do seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. E assim, meu Deus, abençoa a tua igreja poderosamente. Aqui está, meu Deus amado, a tua filha, Senhor, que está, meu Deus amado, voltando aos teus braços, está se reconciliando contigo, Senhor. Pai Santo, toma ela nas tuas santas mãos. Ajuda, Senhor da glória. Perdoa, Senhor, seus pecados, suas falhas. Fortalece, meu Deus, através da tua poderosa palavra. Que ela possa, meu Deus querido, ter essa alegria, Senhor, de continuar na sua presença, te exaltando, Senhor, e glorificando o teu nome. Pai Santo, ajuda ela, Senhor, e dá força, meu Deus amado, para que ela possa permanecer na sua presença. Pai Santo, assim eu te apresento os teus filhos, Senhor, que estão enfermos. Pai amado, irmão Nogueira, Senhor da glória, que está, Senhor da glória, no seu lar está enfermo, e tu és, Senhor, Deus Todo-Poderoso, tu és o médico dos médicos, por excelência. Pai amado, toca agora no teu filho, Senhor, visita o teu servo e cura para a glória do teu nome. Pai amado, o teu servo, irmão Francisco Alves, Senhor, que sofreu aquele AVC, mas tu é poderoso, tu pode, Senhor, restaurar, Senhor, tu pode levantar e pode dar sua saúde perfeita. Ó Senhor da glória, abençoa, Senhor, a tua igreja de uma forma especial, e assim, meu Deus querido, nos leva em paz para os nossos lares, Senhor, nos livrando de todo mal e nos abençoando, dando uma noite de paz na sua presença. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Levante assim a mão para receber a bênção apostólica. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido e amado Espírito Santo, seja com toda essa igreja, desde agora e para sempre. E aqueles que vão ler e obedecer a palavra do Senhor, diz...